Bom, então muito bom dia, né, pessoal aí da turma 20/CDD03, São José do Rio Preto, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aulinha aí da nossa semana, tá? A aulinha do curso de cuidador de vocês. Professor Bruno, diretamente aqui de Franca, que não deu certo, eu peço perdão por não ter dado certo ontem aí a aula, porque deu uma tempestade aqui na cidade aqui, que acabou metade da energia aqui, de metade da cidade também. A gente ficou sem eletricidade por um tempão, né? Difícil foi tomar banho no gelado. Mas aí depois a gente enche umas canequinhas e esquenta. Mas nesse caso aí a gente ficou sem internet, sem eletricidade. Eu também, né, acabei esquecendo de avisar vocês no grupo. Peço perdão aí, mas tá dando certo. A aulinha tá sendo gravada aqui agora. Então vocês estão participando aí sem vocês perderem conteúdo. Tá legal? Muito bem. Lembrando do formulário sempre para vocês continuarem respondendo o formulário para ganhar presença aí. Beleza? E qualquer dúvida, estamos no grupo para auxiliar no que for preciso. Tá certo? A Ana Maria até me chamou também aí no grupo aí para perguntar umas coisinhas. Tá certinho? Perguntem mesmo. Façam bom uso aí do professor de vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Tá legal? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a aula de hoje. Semana passada a gente falou sobre Alzheimer. Essa semana a gente vai falar sobre Parkinson. Vocês estão vendo aqui na telinha, né? O módulo Saúde e seus cuidados, o capítulo 16 do livro. Lembra que o capítulo 16 eu sempre estou alternando os capítulos, não estou seguindo uma ordem correta do livro, mas está aqui, é o capítulo 16 do livro que vai falar sobre doença de Parkinson, tá? Vocês olhando essa foto aqui, ó, no slide inaugural, dá para perceber que tipo de doença que é essa. Acometem aí grande parte, né, dos idosos. Parkinson é uma doença neurodegenerativa, igual ao Alzheimer, tá legal? E eu vou explicar um pouquinho ao longo aqui da aula sobre as características que essa doença vai estar apresentando. Vocês podem também trabalhar aí com pessoas que estão desenvolvendo ou até desenvolveram Alzheimer, tá legal? É uma doença que não tem cura e como que o cuidador, o papel do cuidador perante esse tipo de doença aqui deve ser colocado em prática, tá legal? Então olha só, gente, vocês entenderem melhor essa questão da doença, o Parkinson é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença longa, ela vai durar a vida inteira quando ela se desenvolve. Então ela não vai ter uma cura. Não é aquela doença assim, que vai começar e vai parar. Não. Ela começa e vai até o restante da vida aí. Ela não tem cura, certo? Ela está cometendo o que aqui? O sistema nervoso central. Então, nós temos o sistema nervoso no corpo, que comanda todas as funções do corpo, e o sistema nervoso central é acometido por essa doença aqui. Como assim, professor? Explica melhor. Vamos lá. Nós temos o cérebro e a medula espinhal, tá? Que compõem aí o sistema nervoso central. É só a gente imaginar centro, central. Cérebro, tá? Aqui na cabeça, que é o principal órgão do corpo. Partindo do cérebro desce um nervo grandão, tá? Que é a medula espinhal. Ela vai por dentro da coluna vertebral. Por isso que a coluna vertebral é toda ajeitadinha, ela é toda delicada, ela protege a medula espinhal. Partindo da medula espinhal, eu tenho os nervos periféricos, que são os nervos que vão para o corpo inteiro. Então, eu tenho uma ramificação que vai para o braço, outra para o outro braço, ramificação que vai para os órgãos. Eu tenho umas ramificações que todas vão para os dentes, cada dente tem um nervo. Quando a gente vai no dentista, dói, né? Fazer obturação, canal, etc. Tem os nervos que vão para a perna. Então, tudo que acontece no corpo, esses nervos periféricos captam, tá? Esses sinais elétricos, porque os nervos transmitem impulsos elétricos, captam isso, jogam para o sistema nervoso central e ele vai subir esse impulso para o cérebro. E o cérebro interpreta a dor, a sensibilidade de alguma forma, tá? Então, olha só, essa doença ataca o sistema nervoso central. Por quê? A principal característica dela também é a morte de neurônios, assim como no Alzheimer. Tá legal? Só que o Alzheimer é a morte de neurônios no cérebro. Por isso que a pessoa acaba esquecendo as coisas, ela vai evoluindo, o cérebro diminui de tamanho. Expliquei semana passada isso. Agora, o Parkinson é uma doença que vai matar neurônios na medula espinhal e nos nervos. Tá? Por isso que a pessoa ela vai ter o quê? Olha só, ela vai ter um problema muito grave no controle motor muscular. Então, a questão muscular, o controle motor, o controle de organização, de comando dos movimentos, fica todo prejudicado. Então, o Parkinson, gente, é aquela doença típica em que a pessoa, ela olha aqui para vocês verem minha mão, ó. Deixa eu até tirar aqui do compartilhamento de tela, para todo mundo me ver. Todo mundo está me vendo melhor aqui, né?
Olha só, é aquela doença que a pessoa fica assim com a mão. Ela treme a mão, tá? Então ela vai ficar tremendo a mão o tempo todo. O braço, pode ser a perna. Ela pode ficar assim, ó, com a mão, tá vendo, ó? Geralmente muito idoso fica assim, né? Então fica andando assim, ó, parece que tá contando dinheiro. A gente vai falar para você aqui daqui a pouco. Então, o Parkinson tem essa característica, porque é uma doença neurodegenerativa. Ela vai atacar os nervos que vão dar o controle motor do corpo. Vamos voltar na aula aqui. Tá bom? Pra vocês entenderem como é que funciona essa doencinha aí. James Parkinson, tá? Olha só, esse pesquisador aqui, ele foi farmacêutico, ele foi cirurgião, ele foi geólogo, ele foi paleontólogo e até ativista político. O cara foi tudo quase, né? Olha só, ele descobriu a doença em 1817. Então, praticamente quase 200 anos atrás, há mais de 200 anos atrás. Tá legal? E nesse caso aqui, James Parkinson, como ele descobriu essa doença, ele que recebe, né, a homenagem, aí a doença recebe a homenagem do nome dele, Parkinson, que foi o descobridor. Lembra do Alzheimer? Aloha Alzheimer, que eu falei semana passada? Então, aqui James Parkinson. E ele classificou essa doença como paralisia agitante. Professor, como que é uma paralisia que agita? Não estou entendendo. Paralisia não tem que ficar parado? E agitante, qual que é a diferença? Por quê? É uma paralisia do nervo. Você não tem controle mais desse nervo. Só que ele te dá esse reflexo de movimento. Por isso que chama paralisia agitante. Mas ao longo do tempo, foi jogado aí a característica com o nome do James Parkinson. Por isso que é doença de Parkinson. Tá certo? Olha só, o cara foi tudo, né? Cirurgião, geólogo. Geólogo é quem estuda pedra. Paleontólogo é quem estuda fóssil de bicho que já deixou de existir. Tá? Por exemplo, os dinossauros. Quem estuda fóssil, osso de dinossauro, é paleontólogo. Tá certo? O cara foi de tudo aí. Então, nesse caso, ele descobriu essa doença aí e até hoje essa doença é pesquisada, ela é trabalhada, tudo isso. Tá legal? Na classificação internacional de doenças, conforme eu sempre digo, tem o código G20. O G20 é o Parkinson. Lembra que o Alzheimer é o G30, se eu não me engano? Isso, G30, tá? E o Parkinson, na CID, né, Classificação Internacional de Doenças, volume 10, código G20 é o Parkinson. Pegou um prontuário médico, tá lá G20, já sabe que é Parkinson. Tá legal? 11 de abril, aí, né, é comemorado, a gente fala, não é comemorado, mas é lembrado aí como Dia Mundial da Doença de Parkinson. É aquilo que eu sempre falo. Vão ter aí campanhas, vão ter aí algumas propagandas, certo? Tudo para a questão da conscientização, para a questão do apoio, para a questão toda aí do pessoal estar ajudando quem tem Parkinson a entender sobre a doença. Então aí dia 11 de abril é relacionado ao Dia Mundial da Doença de Parkinson. Tá legal? Os pacientes, gente, com Parkinson, quais são os sintomas além desse tremor, tá? Além dessa questão do tremor das mãos aí, às vezes até das pernas. Eles vão estar apresentando esse tremor de repouso, ou seja, mesmo parados, dormindo, eles vão ter esse tipo de tremor, tá? Eles não vão controlar isso. Não é algo que eles podem falar, para. Não consegue. Eles não controlam o sistema nervoso nessa questão, certo? Então, nesse caso, não tem o que fazer. Bradicinésia, que é a lentidão de movimento. Porque também, como está afetando os meus nervos, que comandam os movimentos do meu corpo, então, alguns movimentos vão começar a ficar mais lentos. Um simples movimento de pegar uma xícara, pegar um talher, pegar um prato, tá? Abrir uma torneira, por exemplo, pentear o cabelo, tudo isso. Isso vai estar prejudicado. Vai ter uma lentidão nesses movimentos. Então, nesse caso, é uma bradicinésia, que a gente chama, tá? Rigidez muscular, dependendo do caso. Aí, nesse caso, a pessoa fica toda rígida. Tá? O músculo parece que não consegue nem contrair, porque o nervo atrofia. Então, nesse caso, a pessoa fica dura. Você não consegue dobrar o braço dela, não consegue esticar o braço dela. Então, dependendo aí do grau do Parkinson, pode acontecer a rigidez muscular. Desequilíbrios. A pessoa também perde essa capacidade de conseguir se equilibrar. Ela pode ter mais tendência a cair, a desenvolver uma queda, né? Por questão do desequilíbrio. Então, também é uma característica do Parkinson, tá? E a instabilidade postural. A pessoa não consegue ficar com aquela postura em pé por muito tempo, ela vai ficar bambeando às vezes, ela tem que ficar a maior parte do tempo deitada ou sentada, às vezes tem que ter apoio. Então, por isso que é muito importante o cuidador, quando for tratar de alguém, né, com Parkinson, sempre a casa ter ali uma poltrona com apoio para essa pessoa ter
uma tranquilidade em sentar, um repouso adequado, tá legal? Porque senão ela vai poder, né, uma tontura, cair para o lado, pender para o lado, pode causar um acidente, tá certo? Então, para vocês entenderem aí um pouquinho sobre algumas características, alguns sintomas que o Parkinson também vai estar apresentando, tá legal? Só que aí vai entrar uma outra questão aqui. O paciente afetado, né, eu escrevi aqui para vocês lerem, além dos sintomas físicos que ele vai ter, que é essa questão do tremor, tudo que eu expliquei, ele também vai começar a apresentar, porque é uma doença que está atacando o sistema nervoso de alguma forma. Então, independente de ser motor, tá? Também vai ter sintomas psicológicos, porque também está afetando o cérebro nesse caso. Tudo bem que é uma doença que está atacando os nervos, mas o sistema nervoso central num todo, eu tenho essa parte psicológica. Então, o paciente com Parkinson também vai estar, né, desenvolvendo aí depressão, ele pode desenvolver uma grande ansiedade, o prejuízo cognitivo, que é a questão da percepção, que eu sempre falo para vocês, saber, por exemplo, o momento de tomar um banho, de abrir uma porta, de ir dormir, isso é o prejuízo cognitivo, ele esquece isso, ele simplesmente não pensa nisso, não lembra disso. Alterações também no sono, muitas vezes por questões de não conseguir ficar relaxado, e dificuldade até na deglutição, que é engolir. Tá? Deglutir significa engolir. Então, nesse caso, olha só como é que alguns sintomas psicológicos vão estar também ali influenciando o paciente com Parkinson, que tem principalmente um sintoma físico. Então, para vocês entenderem que também é um conjunto de situações, um conjunto aqui de fatores que vai acometer esse paciente. Além da parte física, dos tremores, instabilidade, desequilíbrio, também vai ter a parte psicológica. Então, também é uma doença que vai acometer o psicológico, que muita gente não sabia. Muita gente não sabe, né? Que no caso, o Parkinson é uma doença também que vai acometer aí a parte psicológica. Tá legal? Demência. A pessoa vai começar a apresentar demência. Então, questões psicológicas que vão envolver, certo? Tudo aqui a gente pode começar, né? Por exemplo, depressão, esquizofrenia, tudo isso a gente chama de demências. Então, a pessoa perde memória, tá legal? Tudo isso aqui também afeta a pessoa com Parkinson. Olha só, conforme acontece a progressão da doença, né, a evolução da doença, esses sintomas vão se agravando. Eu coloquei aqui um gráfico que está no livro de vocês, depois vocês vejam lá, tá? Olha só, esse gráfico vai mostrar, né, essa curva em ascendência. Então, nesse caso, parecendo a curva do Covid, né? Mas olha só, eu tenho aqui desse lado aqui, ó, o aumento da incapacidade, tá? E ao longo do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, a incapacidade vai aumentando. Então, olha só algumas características. Por isso que esse gráfico vermelho está aí para vocês, essa curva em ascendência, tá? Lá no começo do desenvolvimento da doença, a incapacidade, porque vai acontecer aquela postura, aquela paralisia unilateral às vezes. A pessoa não comanda um lado do corpo, ela não consegue controlar esses tremores, ou ela fica toda rígida de um lado do corpo. Conforme o tempo vai passando, a incapacidade vai aumentando, certo? Olha só, depois a paralisia bilateral, dos dois lados do corpo. Ela pode ficar rígida dos dois lados ou desenvolver o tremor dos dois lados, tá bom? O que mais? Vão começar a acontecer os desequilíbrios e quedas ao longo do tempo. Também vai ser considerado uma incapacidade. Discinésia, a parte de percepção, a parte ali de controle do corpo, tá? Essa pessoa ela pode ali começar a apresentar tonturas, não conseguir mais levantar numa queda. Olha só, as demências começam a afetar a parte psicológica. Então, ao longo do tempo, quem tem o Parkinson, lá na frente, vai acometer todos esses sintomas aí. Desde a parte da paralisia, desequilíbrio, a perca aí das funções cognitivas, demências. Certo? E por fim, alucinações. Olha só, até alucinações a pessoa pode ter. Olha que doença mais, né, complicada. Olha como é que ela afeta várias partes do corpo, assim, partes na questão, como é sistema nervoso, a gente tem que entender que até a alucinação, começar a ver coisa, a pessoa vai apresentar, tá? Então, doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer, são doenças tristes de se entender. Por quê? Porque acomete a questão do cérebro, que é o principal órgão do corpo,
que no caso é uma doença que é muito complicada. Uma das piores doenças que possam existir, além do câncer, claro, as doenças neurodegenerativas. Tá legal? Olha outras características motoras agora do Parkinson. Rigidez e tremor da cabeça. A pessoa fica assim com a cabeça. Ó, eu vou de novo tirar a tela aqui para vocês me observarem. Todo mundo me vendo aqui. Então a pessoa ela fica assim, ó. Ó, ela vai olhar para as pessoas, ela vai andar, só que ela fica tremendo a cabeça. Tá? Tá vendo que eu tremi a cabeça aqui, como se fosse para cima e para baixo? Então, ela pode ficar assim, ó. Então, isso é tremor da cabeça. Tá? Vamos lá, voltar na aulinha aqui. Então, ou rigidez, a pessoa não consegue nem mover o pescoço. Inclinação do tronco para frente, aquela postura que a pessoa ela vai inclinar o tronco para frente, ela vai ficar meio que corcundinha, né? Redução da oscilação do braço durante a marcha. O que significa? A pessoa, geralmente são os idosos, vai andar, mas o braço não fica... Sabe quando a gente anda, que a gente joga o braço para frente, para trás, que é um movimento normal? A gente está andando e fica jogando o braço para frente, para trás. Essa pessoa que tem Parkinson, ela vai ficar rígida. Ela vai andar, ó, ela vai andar, mas ela não consegue oscilar o braço. Parece que o braço está paradinho, colado no corpo. Também é uma característica. Aqui entra o olho clínico de vocês. Opa, esse paciente meu aqui está andando estranho, né? Está apresentando rigidez na cabeça ou tremor. O tronco está muito para frente, tá? Essa redução na oscilação do braço durante a marcha. Marcha é o caminhar, tá? O movimento de contar dinheiro, lembra que eu falei? Olha aqui, ele fica assim, ó, tá? Então isso aqui é como se estivesse contando dinheiro, tá vendo? Fica apertando a mão toda hora. Também é uma característica. Rigidez e tremor nas pernas, pessoa que fica tremendo as pernas, assim como os braços. E a marcha embaralhada com passos curtos. É quando a pessoa ela não vai assim, por exemplo, caminha você vai pedir para uma pessoa que Parkinson fazer o seguinte: caminhe numa linha reta. Ela vai caminhar andando para lá e para cá. Os passos não estão acompanhados, estão embaralhados, tá? Passos curtos. Curtinho, é um passinho de cada vez. E isso também é característica motora do mal de Parkinson, ou doença de Parkinson. Tá legal? Para vocês entenderem aí, a estudar o paciente de vocês. Beleza? Tratamento. Não tem cura, mas existem alguns tratamentos. Os medicamentos chamados de antiparkinsonianos, que dão uma qualidade de vida melhor, um relaxamento muscular melhor, um relaxamento também dos nervos, mas não vai deixar de tremer, tá? É que a pessoa simplesmente ela não vai sentir que está tremendo. Então, o medicamento antiparkinsoniano. A fisioterapia é fundamental. Então, quem tem Parkinson, fazer fisioterapia é muito importante. Por questão do controle da marcha, os desequilíbrios, tá? A psicoterapia, questão psicológica, vai envolver lá, vocês viram, depressão, ansiedade. Então, também fazer tratamento com psicólogos é muito bom. A nutrição deve ser bem estipulada, por questões do que pode comer, o que não pode, porque né, toda alimentação, todos os nutrientes vão para o corpo. Então, isso ajuda o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, todos os sistemas do corpo. Então, a nutrição tem que ser bem elaborada. E a atividade física, né, daquilo que a pessoa pode desenvolver. Então, quem diz que quem tem Parkinson que treme não pode desenvolver uma atividade física? Pode, né, daquilo que ela pode conseguir dar conta. Não vou falar jogar futebol, jogar vôlei, tá? Mas eu falo, fazer ali uma caminhada, andar devagar, nem que se for, tentar fazer algum movimento com a mão para ajudar na questão da tonificação muscular, tá? Tentar puxar um elástico, por exemplo. Tudo isso, tá bom? Tudo isso é tratamento. O que a gente tem que ter como base? Melhorar a qualidade de vida dos portadores. Tá? Como não tem cura, então, olha só, Parkinson não tem cura, eu preciso melhorar a qualidade de vida desse meu paciente. Então, aqui eu sempre vou falar, toda vez que for doença, eu vou explicar da doença, as características, algumas diferenças, vou explicar do tratamento, tá? E por fim, o papel do cuidador. Porque o cuidador, aquele que é realmente cuidador, cuidadora, não é um cuidador igual para todos. Cada paciente tem os seus tipos de cuidados. Peguem desde a primeira aula, né, nesse módulo, quando eu estou falando das doenças, no livro, vocês vão ver. Eu não vou, por exemplo, cuidar de alguém que tem Parkinson da mesma maneira que eu cuido de alguém depressivo. Da mesma maneira que eu cuido de alguém esquizofrênico, ou autista, ou com Alzheimer. Para cada tipo de paciente, eu tenho um tipo de cuidado.
E no Parkinson eu tenho esses tipos aqui, ó. Olha só. Preparar alimentação adequada, de fácil deglutição. Lembra que eu falei que o Parkinson tem também problema na questão de engolir? Como é que eu vou dar alguma coisa muito sólida para um paciente com Parkinson comer? Uma maçã, tá? Ou uma carne, um pedaço de carne. Esse paciente vai ter dificuldade até mesmo de engolir, ele pode engasgar. Então tem que preparar uma alimentação mais líquida, para ele poder ter essa fácil deglutição, certo? Porque ele vai ter essa característica. Então olha só como é que detalhes fazem a diferença no curso de vocês e para a profissão de vocês. Prestem atenção aqui. O que mais? Adaptar a moradia. A moradia, lembra que eu dei uma aula para vocês sobre a questão, eu não sei se eu dei ou se eu vou dar ainda, essa questão do ambiente domiciliar, já dei sim, tá? Então, barra de apoio nas paredes, piso antiderrapante, tá? Quem tem Parkinson, por exemplo, tentar colocar uma grade na cama. Por quê? Adaptar o ambiente que essa pessoa vive. A poltrona, que eu acabei de falar para vocês, que a pessoa fica tremendo, ela tem que estar relaxada numa poltrona, para não precisar, né, ter perigo aí de cair. O que mais? Manter os cuidados com a higiene. Muitas vezes quem tem Parkinson não consegue fazer uma higiene, porque treme, né? Não consegue fazer uma higiene, por exemplo, escovar um dente, tomar um banho, tá bom? Até a higiene mais íntima na questão da limpeza. Tudo isso aqui, o cuidador tem que fazer, o papel do cuidador, manter esses cuidados com a higiene. O que mais? Auxiliar na fisioterapia. Então, por exemplo, o paciente vai para a fisioterapia. Na hora que ele volta para casa, vocês também podem auxiliar com alguns exercícios. Conversa com o fisioterapeuta. Lembra? Equipe multidisciplinar, vocês vão trabalhar com outros profissionais quando, né, for a ocasião, vocês têm que bater papo lá com o fisioterapeuta. Olha, o que eu posso fazer em casa para melhorar a qualidade de vida do meu paciente com Parkinson? Certo? Ele fez a fisioterapia com você aqui na clínica, ou você veio na residência. Mas o que eu posso fazer depois que você foi embora? Então, auxiliar também, tá? Apoio emocional, que pacientes com Parkinson geralmente vão ficar deprimidos, depressivos, vocês viram, ansiedade. É uma tristeza, você desenvolveu uma doença neurodegenerativa, uma doença que está te acometendo, por exemplo, os movimentos. A pessoa ela pode ficar aí muito triste, muito acanhada, né? Muito aí solitária. Então, apoio emocional acima de tudo. Cuidados com a medicação, tá? Então, aqui também para todos os tipos de cuidados, a medicação é primordial. Antiparkinsonianos são medicamentos um pouco aí fortes. Então, ter todos os cuidados com essa medicação, tá? E tentar criar uma rotina saudável. Lembra da aula estabelecendo rotina? Pois bem, como é que você pode elaborar uma rotina saudável para quem tem Parkinson? Então, uma rotina, por exemplo, de fazer uma caminhada no que der, tentar fazer um exercício físico, tá certo? Alimentação, questão do sono. Então, vocês têm que estipular a rotina para o paciente de vocês, certo? Muito bem. Então, a gente viu aqui a aulinha mais rápida hoje, tá? Mas bem explicativa para vocês, sobre Parkinson e as características, o tratamento dessa doença e o papel do cuidador perante Parkinson, tá legal? Semana que vem, cuidar do doente no domicílio. Vamos começar a entrar numa parte aí mais dedicada a como preparar o domicílio, como cuidar desse doente em domicílio, na casa dele. Tá? Então, aqui é aquela aula que o cuidador vai trabalhar na casa do paciente. Então, como é que eu posso cuidar dele no domicílio dele? Quais são as dicas, as orientações? Tá? Uma aulinha aí bem legal para vocês também. Belezura, meninada? Tudo bem. Vou ativar o som aqui de vocês. Tá bom? É só vocês ativarem aí. Isso. Quem tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O microfone de vocês está ligado. A Ana Maria, a Fabíola, a Solange e a Maria. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Fala aí. Todo mundo tá com vergonha aí por quê, hein? Quietinho, né? Todo mundo fica... Eu quero saber... Pode falar. A aula que eu perdi semana passada, tem como eu repor ela? A da semana passada? Isso. É a Sol que tá falando, Sol? Problema e acabei esquecendo. Entendi. Ô, Sol, é o seguinte, vê com a Ana Carolina do CRA, né? Ela tá até aí agora, ó, mas manda uma mensagem para ela daqui a pouco, tá? Lá no grupo lá do CRA, certo? Vê como é que ela pode fazer. Qualquer coisa eu faço para você um formulário, tá legal? Mas... Beleza. Aí eu estudo no livro e eu faço o formulário. Isso, tá? A gente dá um jeitinho sim, pode deixar, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então tá bom, meninada. Vou desativar o som aqui pra vocês, tá?
Quem tá com vergonha de quiser perguntar depois lá no grupo, pergunta para mim, tá bom? Ou pergunta no particular que eu ajudo. Certo? Bom, meninada, então olha só, faça um formulário, não deixe de fazer o formulário, certo? Semana que vem, mais uma aulinha para nós aí, tá bom? Um grande abraço, uma ótima quinta-feira, né, para vocês. Bom final de semana. Se cuidem, a chuva tá chegando, aqui em Franca caiu energia, né? Então, cuidado que a chuva tá vindo forte. E semana que vem mais uma aulinha aí do curso, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Até lá. Beijo.